Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 10 de maio de 2022, 9 horas e 1 minuto pelo horário oficial de Brasília. Feliz Dia Mundial do Frango para você. Se você não sabia que hoje, 10 de maio, se comemorava o Dia Mundial do Frango, a você, avicultor, parabéns. E a vocês que não sabiam, mas que gostam de um nuggets, de um filé de frango, de uma tulipinha na hora do churrasco. Feliz Dia Mundial do Frango para você. Esse setor que movimenta tanto, né, do agronegócio brasileiro, a agroindústria tem uma participação do frango muito grande, é um setor que cria milhões de empregos. Isso é notícia que a gente gosta de dar. Sem contar que o Brasil é um dos maiores exportadores globais de carne de frango. Ainda assim, a carne de frango na gôndola do supermercado brasileiro para o consumidor final é uma das mais baratas e acessíveis do mundo. É carne de qualidade, não é nada daquilo que se fala, ai, o bom, né, do nosso agro vai lá para fora. Senhoras e senhores, apenas 6 produtos do que produzimos a gente exporta mais do que consome aqui dentro, mas por razões simples de utilização. Mas no caso do frango, por exemplo, a gente tem um mercado interno muito bem e adequadamente abastecido. Isso é muito, muito bom, né? Eu vou começar antes da gente trazer os recados e tudo mais, e já vou deixar a Letícia aqui, né, junto de nós nessa conversa, a Letícia que nos acompanha todo dia aqui no Bom Dia Agronegócio, fazendo essa assistência, mas também que é a nossa especialista em proteínas animais, preparando um conteúdo especial para vocês nessa terça-feira, 10 de maio. Mas a gente já separou aqui um material que a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, divulgou neste 10 de maio, com algumas informações importantes. Este Dia Mundial do Frango foi estabelecido pelo Conselho Mundial da Avicultura. A avicultura do Brasil e do mundo experimentaram grandes desafios para a manutenção da sua capacidade competitiva, da sua sustentabilidade, do status sanitário, como eu acabei de falar, e de seu papel como uma das principais fontes de proteína animal para a humanidade. E esta é a avaliação do senhor Ricardo Santin, uma grande referência para nós aqui no Notícias Agrícolas. Meu amigo Ricardo Santin, adoro o Santin, que é o presidente da ABPA, né? Nesse momento, a gente tem um quadro bastante preocupante para a avicultura brasileira e mundial diante dos elevadíssimos custos de produção. Frango nada mais é do que tecnologia, farelo de soja e milho, além, claro, dos aditivos nutricionais, né, na ração. Mas a gente fala de frango, a gente pensa automaticamente em farelo de soja e milho. E com custos elevadíssimos, né, a gente tem esse momento de margens apertadas para os avicultores, não só para os avicultores de corte, né, para a avicultura de corte, mas para a avicultura de postura também. Então a gente tem essa, né, que olhar um pouco mais para essa questão da avicultura nesse momento, enfim, mas também temos, né, bons números e boas perspectivas para esse mercado, né? Mercado do frango brasileiro. Olha só, nas exportações, os países da Ásia, especialmente a China, Europa, África e nações das Américas seguem com forte demanda pelo produto brasileiro. Até o primeiro trimestre de 2022, as vendas internacionais do frango brasileiro estavam 10,2% superiores ao registrado no mesmo período de 2021, quando nós tivemos recorde das exportações. Nós temos desempenhado muito bem nas exportações brasileiras de frango. Isso é ótimo. Um total já de 1,142 milhão de toneladas já exportadas de carne de frango. E a expectativa é de novas elevações em abril, com vendas mensais acima de 410 mil toneladas, né? Mais do que isso, olha só, abre aspas ainda para Ricardo Santin. A carne de frango é um alimento básico, não apenas no Brasil. É um dos poucos produtos que não enfrenta restrições religiosas, por isso figura entre as principais fontes de proteína de nações com os mais diversos hábitos culturais. Por esse motivo, o Brasil, como o maior exportador global e fornecedor para cerca de 150 nações do mundo, tá? Deverá manter seu protagonismo internacional, especialmente neste momento em que o mundo enfrenta a redução da oferta do produto. Ao mesmo tempo, a oferta de produtos também será mantida
para o consumidor brasileiro? Avalia e traz essa expectativa, senhor Ricardo Santin. Olha só, o mercado interno é o principal destino dos nossos produtos que saem ali da produção de frango. Conforme dados da BPA, 68% das 14 milhões 329 mil toneladas produzidas em 2021 foram destinadas às gôndolas dos supermercados brasileiros. 68%, tá? Para o exterior, foram exportadas 4 milhões 610 mil toneladas, o equivalente naturalmente a 32%, tá certo? Então, feliz Dia Mundial do Frango para você, combinado? E assim começamos essa edição do Bom Dia Agronegócio, que lembrando tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Vamos juntos nessa edição. Nos acompanha Letícia Guimarães, né, que quer deixar aqui a sua mensagem. Olha só, nesse Dia Mundial do Frango é imprescindível ressaltar a importância da proteína avícola brasileira mundo afora. E aí ela dá os dados justamente dessa divisão, né, de 68% entregues ao mercado interno, e por isso temos uma carne de frango tão acessível aqui no Brasil, e 32% são exportados, portanto, para essas 151 nações atendidas pelo produto brasileiro, além do consumo nacional, que passa de 45 quilos por ano per capita, tá? Então, veja você a importância, né, deste dia tão importante, ok? E seguimos por aqui, vamos fazer a nossa rodada de preços, como sempre fazemos. Aliás, obrigada já pelas gentilezas que estão me mandando aqui, ó. O Edclã, Carla, como é bom sempre estar informado a cada dia. Parabéns pela live. Obrigada, Edclã. Para nós é que é um prazer dividir as nossas manhãs com vocês, né? Bom, vamos lá. Senhoras e senhores, hoje é dia de recuperação para as commodities depois da surra que levaram ontem, né? Os preços. Soja sobe 0,8%, 15,98 no contrato julho. Bolsa de Chicago ainda, milho 0,4% de alta, 7 dólares e 74 cents por bushel. O trigo, 10 dólares e 98, 0,5% de alta. Já já a gente vai falar sobre o trigo, que quero destacar aqui a movimentação de ontem, tá? Ainda na Bolsa de Chicago, derivados da soja, temos alta de 1,04% para o farelo e de pequena alta de 0,04% para o óleo de soja, que ontem despencou e nesse momento o primeiro vencimento tem 79 cents mais 77 por libra peso, ok? Ótimo. Bolsa de Nova York agora. O café segue recuando 0,3% de baixa para 2 dólares e 5 mais 55 por libra peso. O açúcar 18 cents mais 71 por libra, uma alta de 0,3%. O algodão sobe 0,7% de alta agora para 1 dólar e 43 mais 86 por libra peso. E o petróleo tem dia de baixa, tá? A gente tem a continuidade do movimento de recuo nas cotações do petróleo. O WTI tem 101 dólares e 83 centos por barril, 1,2% de alta. Vamos dar uma olhadinha no Brent, que é referência para a Petrobras e referência para a relação global de oferta e demanda. 1,3% de perda no Brent, que vale 104 dólares e 56 centos por barril. O gás natural, talvez seja isso que esteja puxando o petróleo, estamos apurando, tem perda de mais de 3% na manhã dessa terça-feira. O ouro sobe um tiquinho, 0,01% de alta. A prata sobe 0,2%, o cobre 0,6% de ganho, tá? Dólar Index, 0,08% de alta, pequeno ganho. Vamos para a Bolsa de Dalian, já fechou o mercado por lá. Mercado futuro da China, tá? Uma das principais bolsas chinesas, Bolsa de Dalian. Farelo em baixa, óleo em baixa, milho em baixa, suíno vivo subindo. Alta de 1,2% para essa questão de mercado chinês, tá? Então, olha só o que nos diz Eduardo Vanin sobre o fechamento do mercado futuro da China. O destaque positivo continua sendo o rally do suíno. Das mínimas de março, os futuros suínos do suíno acumulam alta de mais de 20%. É a combinação da redução do número de matrizes e rodadas de compras de carne pelo governo. Já falamos sobre isso ontem, né? Se o futuro janeiro de 2020 se concretizar, a margem para o final do ano do suinocultor chinês vai ser muito positiva, o que deverá reverter
o ciclo de redução da produção de leitões e a maior demanda por rações. O que é positivo, naturalmente, para a demanda por soja por parte dos chineses, né? A relação suíno-milho no spot está em 5 e para janeiro em 6,5 para 1 quilo de suíno, ou seja, 1 quilo de suíno compra 6,5 kg de milho, tá? Ou seja, deu uma pioradinha, mas vamos lá, vamos entender, né? Perdão, não é uma comparação, para janeiro está em 6,5, então melhorou. Que coisa boa, assim seguimos. Bom, senhoras e senhores, vamos começar aí pelos grãos, e eu acho que a gente pode começar na verdade, como é que é o nome disso? Pelos dados de plantio dos Estados Unidos que foram divulgados no final da tarde de ontem pelo USDA, Departamento de Agricultura norte-americano. Vou pedir, inclusive, vou mandar esse link para a Letícia, assim ela divide com vocês e a gente vai acompanhando juntos os números, tá? Olha só. Vamos ver em primeiro lugar, né? O que está acontecendo? O plantio avançou lá nos Estados Unidos, ficou dentro do intervalo esperado pelo mercado, um pouquinho abaixo da média das expectativas do mercado, mas ainda assim muito atrasado em relação à média dos últimos 5 anos, tá? A gente está falando de um atraso bastante considerável. A partir dessa terça-feira, dia 10, as projeções de clima, as previsões climáticas, os mapas climáticos sinalizam condições melhores de clima para o Corn Belt, o que poderia provocar um avanço também significativo e o plantio ganhar ritmo nos Estados Unidos a partir de agora, né? Então é isso que a gente imagina que possa acontecer por lá a partir deste momento, né? Então vamos tentar entender, vamos ver para onde que vai esse plantio a partir dessa semana. Caso essas condições se firmem, o clima realmente se firme lá para o Corn Belt, para o meio oeste americano, aí a gente vai ver realmente a coisa andar e isso pode exercer alguma pressão sobre as cotações, tá? Mas, de qualquer forma, vamos checar os números. Os Estados Unidos têm 12% da área plantada com soja, contra 8% da semana passada e frente aos 24% de média dos últimos 5 anos, ou seja, está na metade da média dos últimos 5 anos. Tem um atraso aí bastante importante. Há um ano, o índice de plantio da soja era de 39% da área. Mas lembrando, né, pessoal, o ano passado foi um ano fora da curva, o plantio foi completamente acelerado, foi muito, muito rápido, tá? O USDA informou também, que 3% das lavouras já estão emergidas, já emergiram, contra 9% do ano passado e 4% da média plurianual, tá? Para o milho, o plantio está em apenas 22% da área, contra 14% da semana passada, 64% de 2021, mas agora o número mais importante, 50% de média das últimas 5 safras. Então temos 22% contra 50% da média das últimas 5 safras. Isso é menos da metade, tá? 5% dos campos já emergiram, contra 3% da semana passada, 18% do ano passado e 15% da média dos últimos 5 anos. Ainda de acordo com informações da Agriinvest, tá? Olha só, o plantio de milho está muito atrasado, tá? No ano passado, o plantio batia recordes de velocidade. Já nesse ano, o passo é o mais lento desde 2013 e o menor ganho semanal para a segunda semana de maio desde 1993, tá? Cálculos de Eduardo Vanin. No ano passado, a área final cresceu 1,6 milhão de acres em relação à intenção inicial, né? Já nesse ano, o passo lento pode ser um freio para assegurar essa expansão diária. Então, essa velocidade do plantio é completamente importante de se acompanhar nesse momento, tá? E aí o Eduardo Vanin questiona, será que o produtor americano vai conseguir avançar muito nessa semana? O recorde para a segunda semana de maio foi em 2013, com 43 pontos de avanço. Mas, para isso, o clima deve estar perfeito. Campos bem drenados e poucas chuvas. Não é o caso desse ano. No norte, as chuvas continuarão durante a semana. Já no meio oeste, as condições serão melhores, clima mais quente e seco até o dia 20. Aí a relação é completamente importante de você entender. A relação entre atraso
E produtividade, ela é negativa, assim como acontece em qualquer país do mundo. Aquilo que você planta fora da tua janela vai ter uma perda de potencial produtivo, isso já é sabido. Agora, a gente vai precisar entender o tamanho dessa área, né? O quanto o produtor vai efetivamente conseguir plantar, até porque ele tem do outro lado um ponto importante, que é a questão do seguro, é a questão justamente dessa janela para entender, né, como é que as coisas se dão diante de um clima que não é o mais adequado. Então o produtor vai olhar também para uma necessidade de fazer essa contabilidade, né? Diante dos atuais preços e diante da minha possibilidade de não ter a cobertura do seguro, o que é mais vantajoso ou menos prejudicial para o meu negócio diante de custos tão elevados, diante de uma dificuldade logística, diante de uma, por outro lado, necessidade maior de oferta para equilibrar as relações com a demanda, ajudar a controlar a inflação e tudo mais. Então percebam, a gente tem essa preocupação muito forte e o mercado vem refletindo isso. Tanto que esses pequenos ganhos que são observados nesse momento, aliás, a soja intensificando as suas altas, mas no milho ainda bastante tímidas e no trigo um pouquinho melhores, ainda é essa preocupação muito forte com a questão do plantio lá nos Estados Unidos, tá? Então hoje, qual que é a minha promessa? Todo dia eu faço uma promessa aqui no Bom Dia Agronegócio, né? Minha promessa de hoje é trazer um levantamento do clima para esses próximos dias e saber quanto a gente pode avançar com o plantio nessa semana e quais são as possibilidades que o mercado pode refletir diante dessas condições, ok? Então vamos trazer essas informações detalhadas para vocês ao longo do dia sobre a questão climática lá para o meio oeste norte-americano, certo? Nesse momento, a soja tem 16 dólares e 26 no maio, que já sai da tela, e só ele sobe 5 pontos. Já o julho, o agosto e o setembro tem altas de mais de 10 pontos. O julho tem 15,98, o agosto 15 dólares e 49, o setembro 14 dólares e 88 cents por bushel. No milho, 7 dólares e 89 no maio, julho, 7,74, setembro, 7 dólares e 31, dezembro, 7 dólares e 13. Nos contratos mais negociados, as altas são para todos eles de 2 pontos mais 75, tá? No trigo, nós voltamos a ver o mercado de trigo subir nessa terça-feira. O julho tem 10 dólares e 98, sobe 5 pontos e meio. O setembro, 11 dólares e 3, 8 pontos mais 25 de alta. O dezembro, 11 dólares e 7, sobe 6 pontos e meio. O março, 11 dólares e 8, sobe 6 pontos na manhã dessa terça-feira. Antes da gente comentar do milho, e aí vou puxar tudo isso para o mercado interno, vamos falar rapidinho do trigo, né? Primeira coisa, segundo o Vlamir Brandalize, que ontem deu entrevista para nós no fechamento do mercado, a gente tem essa possibilidade, né, do Brasil e do produtor brasileiro terem um dos melhores anos aí para o trigo, tá? A gente caminha bem, os preços ainda são altos, o preço para importar trigo caríssimo, então a gente vai olhar muito para o trigo brasileiro, enfim, deve ser um ano bastante positivo, segundo o Vlamir, para o nosso trigo, para o nosso produtor, aqui para o nosso triticultor, aqui no Brasil, tá? Então temos boas perspectivas. No mercado internacional, a gente ainda vê um suporte. Ontem todas as commodities estavam despencando, né? Todas no vermelhão, e o trigo lá estava resistindo. Por quê? Porque os fundamentos nesse momento são muito fortes. A onda de calor na Índia castigando e drenando a safra por lá, o clima seco na Europa prejudicando algumas regiões de produção, a continuidade da guerra, as condições de clima ainda adversas para o trigo norte-americano, para plantar o trigo de primavera, está atrasado o plantio, e para concluir a safra de inverno, são somente 29% das lavouras em boas ou excelentes condições. Tudo isso se alinha diante de uma demanda muito presente e dá força ao mercado. No entanto, no final do dia, sentiu a pressão do financeiro, do movimento de aversão ao risco, da liquidação de posições por parte dos fundos investidores, especuladores que buscaram ativos mais seguros, né, como o próprio dólar, e passou a cair também. Mas hoje já volta a subir, os principais contratos acima dos 11 dólares e o julho buscando os 11, tem agora 10 dólares e 98, tá? Então para o trigo é esse cenário. Bom, a gente comentou a soja e comentou o clima nos Estados Unidos de uma forma geral. Dessa maneira a gente consegue trazer essas informações, portanto, para naturalmente o milho, né?
Mas aqui para o Brasil, o quadro já é um pouquinho mais diferente, né? Aqui no Brasil há uma certa acomodação das cotações, há uma certa pressão diante das expectativas de uma safra maior que a gente deve ter de milho aqui no Brasil por um aumento de área, tá? É preciso a gente fazer a colocação desta variável aqui dentro, né? Então, a gente tem essa condição, tá? E temos esse cenário, tá certo? Então, precisamos colocar isso na conta. Quando a colheita começar, os preços podem sentir um pouco dessa pressão, podem recuar um pouco diante da colheita da segunda safra, mesmo com as perdas que têm sido observadas aí nesses últimos dias, tá? A gente sabe da condição de clima preocupante aqui no Brasil para algumas regiões produtoras de safrinha, sabemos que há a perda de potencial produtivo e tudo isso a gente vai conversar com o Roberto Carlos Rafael, analista de mercado da Germinar Corretora, que estará conosco ao vivo às 10 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília, tá? Vou colocar aqui para vocês, ó. Ao vivo, 10h30, Roberto Carlos Rafael. Nome de artista, né? Tem esse analista de mercado. Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora. Vamos falar de mercado de milho, tá? Então, ó, para você que está nos acompanhando, assim que terminar o Bom Dia Agronegócio, já deixa ligado no site ou no YouTube para você acompanhar essa entrevista com o Roberto Carlos Rafael, ok? Então, para o mercado de milho, a gente tem preços ainda interessantes, bons indicativos se formando nos portos, porque temos uma demanda maior pelo nosso milho, dada a falta da oferta ucraniana. Então, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos a gente também vê uma demanda maior por milho. Há essa demanda muito, muito clara, maior. Os nossos prêmios estão maiores, tanto que o nosso preço de milho está um pouquinho mais elevado do que o milho argentino, por exemplo. E nós temos ali, então, boas cotações, boas referências se formando nos portos do Brasil, indicativos entre R$ 95 e R$ 100 aproximadamente por saca, o que remuneram bem o produtor, liquidam bem no interior, mas o produtor precisa estar atento e precisa ir participando aos poucos desse mercado, né? É importante que você não participe descoberto. Tenha uma operação estruturada que vai te proteger. O mercado subiu, você vai participar da alta. O mercado caiu, você está protegido da baixa. Tá? Isso é essencial para a tua gestão, ok? Então, a gente tem essa sinalização e aí a gente vai olhar para o mercado de soja, é uma condição parecida, uma condição semelhante. A diferença é que a gente tem uma baixa em Chicago muito mais intensa. Então, a formação de preços aqui no Brasil, ela sente muito agressivamente essas perdas em Chicago, tanto que ontem as altas do dólar foram insuficientes para impedir que o mercado recuasse aqui no Brasil. O mercado caiu aqui ontem, os preços caíram, mas a queda é limitada, né, por essa questão do dólar mais alto. Ontem o dólar fechou com 5,16, né? E hoje, já devolvendo um pouquinho, tem R$ 5,15 nesse momento, caindo 0,2%. Então, hoje é um dia de alta para as commodities, um dia de baixa para o dólar, né? Até agora, porque a volatilidade continua. Então, o que disse Wlamir Brandalize? Precisamos olhar para as oportunidades de comercialização que o mercado ainda nos oferece, tá? Aí eu vou chegar aqui no comentário do colega, deixa eu ver, Demétrio Santos. Bom dia, Carla. De onde o Wlamir achou 50 milhões de toneladas de soja na mão dos produtores do Brasil? Pois é, Demétrio, a conta do Wlamir, que lembrando, né, um analista de mercado muito experiente, que tem rodinhas nos pés, então ele está visitando o tempo todo as regiões produtoras do Brasil e tudo mais. E de fato, ele fala sobre isso, né? Sobre a gente ainda tá com a nossa comercialização um pouquinho mais lenta, né? Os novos negócios com a soja não acontecem tão agressivamente, porque o produtor está um pouco reticente diante dos preços estarem distantes das máximas que nós já vimos serem registradas esse ano, principalmente nos portos, onde as cotações chegaram a testar ali preços acima dos R$ 200 por saca, né? E o produtor fica um pouco mais contido na hora de avançar com os seus negócios, principalmente num dia como ontem, quando a Chicago caiu quase 40 pontos nos principais vencimentos. Então, esse número é do cálculo da Brandalize Consulting, vale a pena vocês
acompanharem essa entrevista do Wlamir na íntegra para entender esse cálculo que ele fez, tá? Que o Demétrio se refere aqui. Aliás, obrigada pela audiência e pela colocação, viu, Demétrio? É sempre bom a gente trazer esses números à luz dos debates para a gente entender, né? E ouvir da perspectiva do produtor como é que tá esse avanço dos negócios. Demétrio, se você é produtor, né, e está fazendo negócios, diga para nós como é que está a sua comercialização, se você está avançando com os seus negócios, se você está esperando um pouco mais, se você está dando mais espaço para suas vendas de milho safrinha agora, como é que está o seu planejamento comercial por aí? Divida conosco, vai ser um prazer. Obrigada mais uma vez, viu, Demétrio? O Vinícius Ojeda nos mandando bom dia, o Cleidson Clay também nos mandando bom dia, a Neide Rosa sempre conosco, o Leonardo Henrique, que me mandou o número 7. Aí é aquela coisa, né? É místico. 7, Carla Mendes. Tá bom. Renato Delarco, Júlio Ribeiro nos mandando bom dia direto de Uberlândia, Minas Gerais, e o José Roberto Amaral Pinheiro, bom dia a todos de Andradina, São Paulo. Obrigada, viu, pessoal? Muito gentis, sempre esses bons dias todos que eu recebo por aqui. Vamos ver se eu deixei de responder alguém sobre os grãos no Instagram, né? Para poder ir seguindo pelos demais mercados. Bom dia de Maceió, Alagoas. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, Maceió, Alagoas. Obrigada, viu, pela audiência. O Júlio também nos mandando bom dia. Bom dia de Pitanga, no Paraná. O Carlos Guilherme Barbosa, sempre conosco também o Carlos. Vamos lá. O pessoal do Agro Brasil aplicativo conosco, já tem informações do mercado do boi gordo com o aplicativo Agro Brasil, assim como acontece todos os dias. E enquanto a gente vai aqui falando dos nossos comentários e tal, você podia ir baixando o aplicativo. Já deu uma checada no aplicativo Agro Brasil? Menino, você precisa baixar isso aí, tá? Precisa baixar para ser mais competitivo ainda no mercado pecuário, tá? O Eduardo Hirt nos mandando bom dia. Vejamos aqui, tem mais gente com a gente. Bom, tem um monte de gente com a gente, né? Ó, RDM Abreu de Avaré, São Paulo. E tem um montão de gente aqui. Tô feliz de ter essa audiência sempre muito qualificada, né? Muito perguntadeira. Isso é bom, gente curiosa, é gente diferente. Carlinha, programa top. Fala um pouco sobre o eucalipto, Brasilândia, Mato Grosso do Sul. A Patrícia. Patrícia, acho que tô te devendo essa informação, né? Vou buscar hoje, tá? Do mercado de eucalipto. O Elvis Teles nos mandando bom dia de São Paulo. O pessoal da Agrocar Negócios também sempre com a gente de Atibaia, aqui no interior de São Paulo. E assim seguimos por aqui. Pessoal, então, atenção a todas essas informações que eu trouxe para vocês do mercado de grãos. Foco no clima norte-americano, foco nessa volatilidade de Chicago e dólar. Olho nos nossos prêmios que estão ainda em patamares elevados. E vamos fazer negócios planejados, planejamento comercial, atenção total ao andamento das coisas. As suas operações precisam ser estruturadas, moedas casadas, vende em dólar, compra em dólar, compra em dólar, vende em dólar, compra em reais, vende em reais, vende em reais, compra em reais. Pelo amor de Deus, essa regra é de ouro, tá? Já te falei, acompanhar suas relações de troca quase que diariamente, tá? Já segue o Jefferson Souza lá no Twitter? Pois siga, @SouzaJeffs. Siga este menino que é um colosso dos fertilizantes para você ter essas informações também em primeira mão, ok? Os fertilizantes ainda estão lá em cima, estão cedendo um pouquinho, sobe um pouquinho, mas ainda em patamares muito elevados, tá? Então você vai precisar ter um planejamento comercial joia, tá? Bala, detalhadíssimo para a safra 22/23. E para concluir as informações da safra 22/23, quero falar sobre uma entrevista que eu fiz ontem. Deixa eu ver se a Letícia ainda consegue dividir algumas informações conosco. Se não, já pedimos aqui para o nosso super editor Mateuzinho, hoje maravilhoso, chegou já com os olhinhos abertos. Tem dia que ele chega com os olhinhos desse tamanho, mas hoje ele já chegou mais acordadinho, já fico mais feliz, né? Mateuzinho sempre conosco, né, Mateuzinho? Maravilhoso. Então, senhoras e senhores, ontem entrevistamos o diretor técnico da CNA, o Bruno Luque, para a gente entender o que a gente pode esperar para o Plano Safra 2022/23. E o Bruno, ele foi bastante claro. O que a gente mais vai precisar olhar nesse Plano Safra, que chega ali meados de junho, julho, né? Está sendo preparado, está sendo consolidado, estudado,
e, né, os ministérios da Economia e da Agricultura, que são quem define o Plano Safra, eles estão naturalmente ouvindo as entidades de classe. A gente precisa de um volume de recursos na casa de 300 bilhões de reais. Mas mais do que isso, vai ser importante olhar para o volume de recursos que será utilizado na equalização das taxas de juros, que serão mais elevadas inevitavelmente do que as do Plano Safra 21-22. Isso é normal diante do aumento da nossa taxa básica de juros, que já passou por 10 altas consecutivas aí nas últimas semanas, né? Então, a gente vai ter que olhar para isso, e o Bruno Luque, diretor da CNA, fala, né, os cálculos preliminares da CNA apontam para a necessidade de 22 bilhões de reais para fazer essa equalização da taxa de juros. No ano passado, esse recurso foi de 13 bilhões de reais, vi 63, de 13 bilhões de reais. Estão vendo essa entrevista? Ela está disponível para vocês no Notícias Agrícolas. O Bruno também falou muito sobre a questão da renegociação das dívidas dos produtores atingidos ali por intempéries climáticas, principalmente as secas do ano passado, as questões de geadas, de cheias e tudo mais. O Bruno deu todos os detalhes do que está acontecendo, o rebate que aconteceu para a agricultura familiar e a falta da renegociação para esses agricultores. Então, ele explica direitinho o que você tem que fazer, todas as orientações estão contidas nessa entrevista. Sobre o PLN1, se lembram dele? Que foi aprovado no Congresso há 2 semanas, eu não me recordo se foi no final da semana passada ou se foi no começo da semana passada ou na semana anterior. Mas, enfim, o PLN1 era aquele projeto de lei que foi aprovado já no Congresso, que destrava um volume de dinheiro para destravar o restante dos recursos do Plano Safra 21-22, que não tinham recursos para essa equalização. Então, foi aprovado no Congresso o PLN1 e a gente vai ter a necessidade agora da sanção do presidente para que esses recursos voltem a ficar disponíveis para o produtor brasileiro. Então, a gente vai ter que olhar para isso, vai ter que esperar essa sanção, que a perspectiva da CNA que sai nesta semana. Então, a gente vai olhar para isso, tá? Uma mensagem importante do Bruno Luque nessa entrevista: a gente não pode prejudicar e nem comprometer os investimentos do produtor brasileiro em um ano em que ele precisa, né, nessa próxima safra, pensar em aumentar a oferta de alimentos que vai chegar ao mundo pelas mãos do Brasil, no momento onde este aumento da oferta de alimentos ele é determinante para ajudar a conter o processo inflacionário, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Porque boa parte do processo inflacionário ele é retroalimentado pela alta nos preços dos alimentos. Embora em abril a gente tenha visto uma ligeira correção desses preços para baixo, a gente ainda está falando em patamares muito elevados. E com os custos de produção muito altos que teremos na safra 22-23, a gente vai ter a necessidade de garantir com muita segurança esses recursos que serão disponibilizados, portanto, para o produtor brasileiro fazer a sua nova temporada, tá? Então, vale a pena vocês checarem essa entrevista do Bruno, tá? Eu vou deixar o caminho para vocês por aqui, aqui nos comentários, tá certo? E aí, chequem, tá? Ouçam, tem a versão podcast, você pode abrir ali e baixar e ouvir quando puder. Então, ó, menu vídeos agronegócio, Bruno Luque, tá? Da CNA, diretor técnico da CNA. Fechado? Quero que vocês ouçam muito essa entrevista, ok? Foi feita com muito planejada para que vocês tivessem informações preliminares do que a gente vai poder esperar aí para o próximo Plano Safra, ok? E também para o restante de crédito, que é determinante para o pré-custeio, né? Por que não dizer isso? Para o pré-custeio, né? E isso é importantíssimo também de entender, ok? Bom, olha só, outra informação importante: vendas de soja e milho 22-23 seguem lentas em Mato Grosso por incerteza sobre os insumos, diz o IMEA. As vendas antecipadas de soja e milho do estado avançaram com lentidão no último mês diante de uma perspectiva ainda incerta sobre a oferta global de insumos. Em meses anteriores, os agricultores já sinalizavam cautela na comercialização da nova safra devido à guerra, que afetou o fornecimento de fertilizantes no mundo e tem fechado operações majoritariamente para travar os custos de produção. Inclusive, na última sexta-feira,
ou quinta, que nós conversamos com o Luiz Fernando Gutierrez, ele falava sobre isso, sobre as empresas estarem segurando um pouco o avanço do barter, dada a incerteza sobre a oferta de insumos que terão para entregar para a nova safra, tá? Vale a pena a gente também avançar e aprofundar esse assunto para entender como fica para você, produtor, né? Já vá checando com as suas revendas, com seus fornecedores, como é que tá a condição para a safra 22-23, tá? Isso é determinante. Bom, senhoras e senhores, vamos dar uma olhadinha no mercado do boi gordo, informações do aplicativo AgroBrasil. Como eu falei, se você ainda não tem, baixe já este aplicativo, né? E a gente vai começando a semana, então, com as informações do Daniel Lopes, né? Que é o nosso contato ali, nossa ponte direta com o pessoal do aplicativo AgroBrasil. Fora, claro, o Caio Junqueira, né? Grande parceiro do Notícias Agrícolas há anos. Então, olha só. Sobre os negócios de ontem, nessa segunda-feira, o aplicativo AgroBrasil registrou poucas negociações, mas com preços ainda pressionados e escalas longas no estado de São Paulo, com os valores da arroba variando entre 310 e 320 reais, tá? As escalas seguem bastante confortáveis no estado paulista, em média em 11 dias, segundo a apuração do time do AgroBrasil, ok? No Mato Grosso do Sul, também escalas mantidas ainda em um período mais curto, são cerca de 6 dias lá para o Mato Grosso do Sul. É um dos estados que tem ali as escalas mais curtinhas nesse momento, com os preços da arroba registrando até R$ 293 reais, tá? Mantendo essa pressão sobre as cotações, e a semana, portanto, começa como terminou a última, com certa pressão sobre os preços da arroba no Brasil inteiro. Veja só, Mato Grosso sem registros nessa segunda-feira, dia 9, mas os preços ainda na casa de R$ 300 por arroba. Já vimos esses preços estarem mais elevados, né? E segundo também a apuração do time do AgroBrasil, a média das escalas também inalterada em 7 dias. Vamos revisar? 11 dias para São Paulo, 6 dias para Mato Grosso do Sul, 7 dias para Mato Grosso, média de escalas, ok? Preços: 310 a 320 no mercado paulista, 293 no mercado sul-mato-grossense, R$ 300 de média no mercado mato-grossense, ok? Em Goiás, o estado segue ofertado, de acordo com a AgroBrasil, voltou a registrar negócios, nós tivemos 2 dias aí sem negócios em Goiás. Em Minas ainda sem negócios, mas Goiás voltou a registrar negociações e na casa de R$ 285 por arroba, tá? Atenção você que está em Goiás. Média das escalas, 7 dias para o estado goiano. Volto a dizer, Minas Gerais sem informações. A gente tem acompanhado muito de perto e como sempre fazemos desde a fundação desse site, todos os dias tem informação quentinha, né, sobre o mercado do boi gordo, atualizada. Todos os dias tem um convidado diferente, né? Mas todos os dias aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, as informações chegam pelo aplicativo AgroBrasil. Como eu falei, termômetro de negócios, termômetro de frigoríficos, de escalas, será importantíssimo e determinante e um diferencial para você ter este aplicativo e começar a registrar os seus negócios ali também, tá? Para ajudar outros pecuaristas e para manter o mercado ali bem aquecido, certo? Ontem o Frederico Stella, que é diretor da FamaSul, Federação Mato Grossense, né, de agronegócio, a Federação do Estado do Mato Grosso do Sul, as exportações de carne bovina do estado estão ganhando fôlego, já são 40% maiores do que as registradas no primeiro trimestre de 2021. Né? Olha que notícia boa, é a carne do Brasil chegando no mundo. Vendas para os Estados Unidos só perdem para a China e já respondem por 25% das exportações de carne do Mato Grosso do Sul. Notícia boa é essa. Notícia boa é essa. Coisa boa. Vamos falar de mercado pecuário, olhar para o Mato Grosso do Sul, coisa boa, né? E os preços estão ali nessa, né? Na casa dos 293 em média para o estado sul-mato-grossense, tá? Claro que para exportação a gente tem um diferencial de preço, tá?
Leandro Moura, dia 12, teremos os dados dos Estados Unidos? Sim, Leandro. Dia 12 tem o novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA, que traz as primeiras projeções para a safra 22-23, não só dos Estados Unidos, mas para os principais países produtores. Vamos ter que ter muita atenção a esse relatório, saber quais são as perspectivas de safra para o Brasil, para a Argentina, quando a gente fala de trigo, Rússia e Ucrânia, milho, Ucrânia, né? A gente vai ter muita coisa para olhar nesse relatório do dia 12, tá? Então, esse relatório sai no dia 12 de maio, quinta-feira, às 13 horas, pelo horário de Brasília, ok? Fabiola, Carlinha, bom dia. Quando for possível, traz informações sobre o cacau. Foto de. Tá bem. Ó, já pedimos aqui as informações do mercado de cacau, Fabiola. Já vai chegar para ti. Eu tenho uma notícia aqui do final da semana passada, que é bem interessante, já vou dividir com você. E ó, Fabiola, não sei se você sabe, mas aqui no Notícias Agrícolas, um dos nossos podcasts originais é o do Grão à Barra. É um podcast só voltado para o mercado de cacau e chocolates especiais, chocolates finos, né? Esses chocolates que são, né, tem um carinho a mais colocado ali em cada coisa, né? Na matéria-prima, na forma de fazer, nas embalagens completamente delicadas e diferenciadas. E este podcast foi idealizado pelo Erickson Cunha, meu amigo e um dos editores aqui do Notícias Agrícolas. Ele enxergou nesse mercado um nicho importantíssimo e tem se tornado aí uma referência no jornalismo para o mercado de cacau, tá? Então, o Erickson sempre trazendo mais informações para a gente por aqui. E olha só, atenção, Fabiola, essa informação chegou na quarta-feira passada. Produtores de cacau podem acessar até R$400 mil em crédito pelo Pronaf. Mais de 10 linhas de créditos diferentes oferecem até R$400 mil em financiamentos para o pequeno produtor de cacau no Brasil, através do Pronaf, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, né? A iniciativa já está em vigor há mais de 25 anos, com as taxas de juros que variam entre 0,5% e 4,5% ao ano. O programa é um importante instrumento no fomento da produção agrícola familiar, tá? Então, vale a pena você dar uma olhadinha nisso. Eu vou deixar para vocês aqui o caminho, tá? O título dessa matéria, que é o mais importante. Viu, Fabiola? Deixa eu deixar aqui e pegar aqui o arroba da Fabiola. Fabiola, né, que é esse nome que eu amo. Fabiola, a minha mãe falou assim: Carla Carolina, você é doida? Falando do nome da Fabiola? Eu falei, claro, eu amo. E minha mãe sabe, quando eu era criança, eu queria chamar Fabiola. Então aí, Fabiola, né? Se depois fala Dona Eliana, ou Lica, né? Tem gente que já é amiga da minha mãe aqui no Bom Dia Agro, já fala Lica. Então, ó, já chegou, inclusive, né? Chegou atrasada, mas já chegou. Aí você já fala pra ela, Lica, tá tudo bem, né? Porque tomei bronca, menina. Falou assim, você é doida. Falei, mãe, você não sabia ainda? Pelo amor de Deus, né? Isso aí já foi. Bom, Fabiola, então tá aí as informações sobre o mercado do cacau que a gente já tem e a gente está buscando mais informações para você. Já a Letícia divide comigo aqui, se a gente conseguir já te responder nessa edição a gente já te responde, tá? Mas eu sei que você está aqui conosco diariamente. Se eu não conseguir te trazer hoje, amanhã já aparece. Assim, ó, a Letícia falou, gostamos também do nome do Elvis Telles, nosso rei do rock aqui do Bom Dia Agro, nem me fale, né? Elvis, o mito. Maravilhoso. Né, Elvis? Bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Dona Eliana. Dona Eliana está na casa da tia dela. E ela é a minha mãe. E ela é a preferidinha das tias. E estão as duas tias dela lá e mais a minha avó. Então, minha mãe está sendo paparicadíssima nesse momento. Nem lembra que tem Bom Dia Agronegócio. Mas, enfim, seguimos por aqui. Senhoras e senhores, como eu dizia, hoje era um dia de recuperação para as cotações das commodities agrícolas todas. E o café é uma exceção. O café continuou seu movimento de queda nessa terça-feira. Apenas o contrato maio sobe 1,3% para valer $2,700 mais 65 por libra-peso, mas os demais recuando. O julho tem $2,05, o setembro $2,05 mais 15 e o dezembro $2,04 mais 85 por libra-peso. É uma baixa e tanto para os preços do café. Nós temos perdas aí de 0,4% a 0,5% entre os principais contratos negociados
esperados para o Arábica na Bolsa de Nova York. E segundo a Virgínia pôde já apurar, é um dia ainda de queda, mas é um dia de ajustes ali para o mercado, que ontem despencou e despencou feio, né? Junto com todas as outras commodities. Nós temos, né, alguns pontos chaves ali para o mercado do café: câmbio, logística, o avanço da safra brasileira. Segundo pôde apurar a Virgínia, esses 3 fatores estão no centro das discussões e, de fato, a gente vai olhar para isso muito de perto, e isso está muito, de olho nisso tudo, tá certo? Então, vamos acompanhar, vamos ficar de olho. Eu quero destacar também a entrevista que a Virgínia fez ontem com o Fernando Maximiliano, analista de mercado da StoneX, trazendo esse detalhamento do mercado de café, né? Vocês podem, inclusive, recuperar essa entrevista, excelente como sempre. O Fernando é um grande conhecedor desse mercado. E olha só o que ele disse: preocupações com a oferta diminuem, o mercado se antecipa a safra 23 e preços caem mais de 400 pontos nesse início de semana. Ainda segundo o Fernando, analista destaca que o mercado também está ansioso, aguardando pelos números de embarques do Brasil, que serão divulgados pelo Secafé, e que devem trazer um novo ingrediente ao mercado, podendo movimentar as cotações neste momento. Como eu falei ontem, né? A gente tem no mercado de café condições muito conhecidas já de preços, né? De preços não, de informações, de fundamentos, né? Então o mercado precisava realmente de uma pitadinha mais, de uma lenha na fogueira, para poder se movimentar. Esses números do Secafé, de acordo com o Fernando Maximiliano, poderiam trazer essa condição. Então vamos esperar, vamos entender. Lembrando que, assim como na soja, assim como no milho, o dólar mais alto tem ajudado a segurar um pouco os preços aqui no Brasil, tá? Mas de qualquer forma, ouça essa entrevista, né? Ou veja, como quiser, essa entrevista do Fernando Maximiliano, tá? Grande parceiro do Notícias também. Vou deixar para vocês aqui, ó. Menu Vídeos Café, tá? Fernando Maximiliano da StoneX, tá? Vai checar, show de bola, e vai fazer bons negócios, ok? Fechado? Fabiola, minha amiga, tem informações já do mercado do cacau, tá? Olha só, tivemos uma desvalorização dos preços do cacau na Bolsa de Nova York, e os preços internos aqui no país se mostram com certa estabilidade, com cerca de R$1,12 na cotação baiana, com a arroba sendo cotada a R$176, tá? Os mercados financeiro e agrícola, assim como nas demais commodities, sentiu, né, a pressão dessa junção. Mercado de fundamentos agrícolas e mais o financeiro pesaram sobre as cotações do cacau lá na Bolsa de Nova York, diante desse movimento muito forte de aversão ao risco, né? Então tivemos essa situação. Sofreram então uma forte liquidação de posições na última semana, devido a juros altos nos Estados Unidos, migrando o dinheiro, né? Forte valorização do dólar contra as moedas e o sentimento de aversão ao risco. Ainda de acordo com o Erickson Cunha, que cuida do cacau aqui no Notícias Agrícolas, pesou sobre o cacau também a política, e pesa ainda, a política de tolerância zero ao Covid-19 lá na China, que continua intensificando as suas medidas restritivas e promovendo uma nova paralisação da economia, que certamente vai afetar o país, que é o maior consumidor de commodities do mundo. O prolongado conflito na Ucrânia poderá agravar e desestabilizar ainda mais as economias, tanto da Europa como mundial, impactar negativamente no consumo futuro de produtos de chocolate, tá? Que são, quando a gente olha para derivados do cacau, então chocolate, derivados do leite, leite condensado, creme de leite, doce de leite, queijos, iogurtes, tudo isso pesa muito na hora do consumo. Tá tão alto o preço que na hora da inflação corroer o poder de consumo do comprador, ele vai olhar para produtos mais básicos, e essas delícias, né, como os analistas costumam falar, esses produtos de luxo, né, que é assim que eles são vistos no mercado, eles vão ficar um pouco mais de lado, como é o caso do próprio café. O consumo do café sentiu isso já com o aumento de preços, tá? Embora o café esteja na cesta básica, por exemplo, do brasileiro, ok? Então, gente, olha a minha mãe conversando com a Fabiola, eu amo.
Minha mãe fazendo amizade no Bom Dia Agronegócio. Minha mãe e o Samuca Ramos, melhores amigos da vida. E agora minha mãe fez amizade com a Fabiola também. Então vocês duas aí se conversem, ok? Bom, pessoal, falamos dos nossos principais mercados, o que é destaque nessa manhã de terça-feira. Vamos ver o que já é notícia no Notícias Agrícolas. Produtores dos Estados Unidos desfazem anos de ganho de eficiência em meio à luta por suprimentos. Não faltam insumos só para vocês, produtores brasileiros, mas faltam insumos para todos os produtores. Na China não está chegando fertilizante, não está chegando defensivo. Em países da Europa tem dificuldade e nos Estados Unidos também. Tá? Então, essa crise de insumos já era sabido que vai estender pelo menos até meados desse ano. Meados desse ano já chegou, né? Um pouquinho mais e a gente vai ter que ter atenção e planejamento para passar por ela, tá? Pela Radar Investimentos, plantio do milho nos Estados Unidos até o último domingo, alcançando 22% da área. E BRAF, mercado do feijão bem ativo nesta segunda-feira nas fontes, Instituto Brasileiro do Feijão. Pelo CPEA, arroz, atenção você que sempre pede informações sobre o mercado de arroz, indicador volta a fechar abaixo de R$70 por saca. Demanda contida, colheita acontecendo, preço ia ceder, a gente trouxe esse alerta aqui. Açúcar, pelo CPEA, indicador inicia um mês em queda. Ucrânia pede medidas para desbloquear portos e evitar crise alimentar global. Pelo amor de Deus, isso é determinante. Trigo, o que eu falei? Bom ano para o produtor de trigo. Olha o que o CPEA nos diz agora. Valores atingem máximas estaduais, tá? Então, atenção. Pessoal, outro podcast importante, outro programa, é um programa de rádio que tem este grande cara que é Ricardo Arioli, nosso parceiro também, ele é presidente da comissão de grãos da CNA, né, grãos, fibras e oleaginosas, algo nesse sentido, e fora que é um grande conhecedor, já foi da FAMAS, já foi da ProSoja, já foi de tudo, o Ricardo Arioli é um grande conhecedor, né, do agronegócio brasileiro e mundial, e o Arioli tem este programa chamado Momento Agrícola, e toda segunda-feira a gente disponibiliza ele aqui para você, ou segunda ou terça, enfim, ele está aqui disponibilizado para você, e vale muito a pena você acompanhar, tá? Fique de olho nesse programa muito completo do Arioli, sempre com informações importantes, né, que nos ajudam a entender que momento é esse do agronegócio brasileiro, tá? Bem legal o Momento Agrícola do Ricardo Arioli. Sem contar que o Ricardo Arioli é um grande cara, né? Dólar pausa rally, tem leve queda anti-real, mercado de geriata do Copom, minério de ferro atinge mínima de quase 2 meses na China por preocupações com juros e demanda, tempo seco deve reduzir a produção de grãos da França, diz Ministério, o que eu falei? França afrouxa restrições à medida que o número de os surtos de gripe aviária diminui, Itália realizará abate de javali em Roma para conter peste suína africana, e vamos lá. Tem mais coisa na manhã de hoje, hein? Ó, Banco Central vê risco de desaceleração econômica à frente e reconhece deterioração inflacionária. Comissão da União Europeia trabalha em proposta de empréstimo conjunto para ajudar a Ucrânia, tá? Então essas são só algumas das primeiras informações desta manhã de terça-feira aqui no Notícias Agrícolas, além de tudo aquilo que a gente comentou, dos mercados que a gente já tratou e da nossa programação ao vivo que começa, ó, já com as informações mais importantes para que você possa tomar boas decisões. Para fechar na nossa agenda, o destaque de hoje é a divulgação pelo IBGE da pesquisa industrial e do comércio de março, tá? É importante você saber como é que as coisas estão acontecendo aqui dentro, nos outros setores e como isso impacta no seu mercado, tá? Adustina, cidade agrícola do Nordeste da Bahia. Somos agro. Plantações de feijão e milho, abril até junho. Coisa boa. Notícia boa é essa também, né? É o Brasil que produz. Eu adoro mesmo noticiar o Brasil que produz, tá certo? Ligelaine, bom dia, de Ibaiti, no Paraná. Gasparoto Pivovar. Carla, bom dia, de Iretama, no Paraná. Bom dia. Pessoal, a vocês que nos acompanharam até aqui nessa edição do Bom Dia Agronegócio, especial frango, hein? Hoje, Dia Mundial do Frango, feliz dia para você, principalmente você avicultor que está nos acompanhando, né? Parabéns por trazer tanta pujança
a esta economia, por gerar emprego, como eu falei, a agroindústria é sensacional. O setor de proteínas animais, ele gera empregos e ele atende não só pessoas, mas famílias, né? São mais de 500 famílias empregadas na agroindústria de proteína animal, só de proteína animal, tá? E ali, né, na Meca do frango, né, ali no Paraná, ali é uma pujança só, Paraná, Santa Catarina, né, o próprio Rio Grande do Sul, fora os outros estados, todos importantíssimos na produção, no contexto nacional da produção de frango. Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, mais uma vez, né, tenho muito orgulho, muita honra de poder trabalhar informando vocês, tá certo? E parabéns também para Letícia Guimarães, nossa especialista em frango aqui no Notícias Agrícolas. Quer saber de frango? Liga para Letícia, fala, Letícia, o que está acontecendo? Letícia acompanha diariamente esse mercado, acompanha as exportações, o consumo no mercado interno, a tecnologia empregada na avicultura. Então, parabéns para a Letícia também pelo seu trabalho incrível na cobertura de proteínas animais aqui no Notícias Agrícolas. Senhoras e senhores, 9 horas e 56 minutos pelo horário oficial de Brasília. Em meia hora eu encontro vocês no outro estúdio, aqui do ladinho. Vou só trocar de estúdio, tá certo? Retocar aqui a maquiagem para encontrar vocês às 10h30, horário de Brasília, para a gente falar de mercado de milho ao vivo com o Roberto Carlos Rafael, analista de mercado da Germinar Corretora. Boa terça-feira para você, bons negócios e até amanhã. E para comemorar o Dia do